No vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o Remo de olho em um jogador para as beiradas na atual temporada. Quem será que é esse jogador, né, que poderia retornar ao clube que joga aí no Campeonato Paulista? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, né, já que o Remo busca opções para a ponta, quero listar aqui um atleta que vem se destacando bastante no Campeonato Carioca, que no caso não vem sendo muito falado pela mídia e tudo mais, que eu acho que poderia ser uma boa alternativa até mesmo para ser titular do Remo nessa atual temporada. E além disso, um goleiro na mira. Será que faz sentido buscar mais um jogador? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Certamente, né, o Remo vai utilizar esse mês de abril para ter chegadas de reforços importantes, como o novo técnico, né, o Gustavo Morini, já tinha comentado anteriormente. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contem com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos a essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 56 mil inscritos. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa Então, quero começar falando com vocês sobre um goleiro, né? Onde valeu demais aí, é o portal Legado Azulino que trouxe essas informações que eu estou trazendo aqui no vídeo. Primeiro é o goleiro Luiz Daniel, de 30 anos de idade, jogador que tem 1,87 m, tem jogado atualmente pelo Sampaio Corrêa, onde está aí nas suas últimas 4 temporadas jogando pela equipe e poderia ser uma alternativa para o gol do Remo. Não sabemos, por exemplo, se o Gustavo Morini pediu ele para ser um reserva, por exemplo, no lugar do Vinícius, né, que se aposentou, ou, por exemplo, se seria uma alternativa para brigar na posição realmente com o Marcelo Rangel ou algo nesse sentido. Eu acho que seria mais, na minha opinião, né, para brigar nessa posição com o Marcelo Rangel. Até porque ele está no Santo André nesse ano, melhor dizendo, no Campeonato Paulista, 12 jogos disputados, todos na condição de titular, e tem sido camisa número 1, né, da equipe do Santo André, que nesse ano vai ter algumas competições para disputar, mas não, por exemplo, o mesmo nível que o Remo teria na Série C do Campeonato Brasileiro. No Sampaio Corrêa ele jogou muitos anos, igual vou deixar aqui para vocês, foram no total 3 temporadas, onde o goleiro aí somou mais de 120 jogos nesse período, e ainda teve uma passagem bem interessante até ir para o Santo André nessa atual temporada. Além disso, ele gosta dos times, né, Santo André, Sampaio Corrêa, jogou também no São Caetano e no São Bernardo. Ó, realmente uma coincidência absurda. No São Caetano ele jogou em 2019 a 2020, já teve uma passagem também em 2016 pelo São Caetano, então foram um pouco mais de 35 jogos, e pelo São Bernardo, né, jogou aí em 2017 e também de 2013 a 2016, é o clube no qual ele é revelado, mais 25 jogos disputados. Então, assim como todo goleiro basicamente, chegando no seu auge ali por volta dos 26 e agora com 30 anos, acho que pode ser uma alternativa muito interessante para o gol do Remo. Seria a minha prioridade, por exemplo, trazer mais um jogador para o gol no Remo? Não. Mas se tiver uma lesão, por exemplo, do Marcelo Rangel, quem que vai assumir essa função? Você ficaria confiante? Então, eu acho que seria válido aí a buscar, né, o Luiz Daniel, jogador de 30 anos de idade, um goleiro ainda está bem jovem, deve jogar mais 5, 6 anos aí tranquilamente como profissional. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, dando sequência aqui no vídeo, mais um, né, que o Legado Azulino aí trouxe essa informação, é o Felipe Marques. Vocês lembram dele? Ponta direita de 34 anos de idade, que jogou nessa atual temporada pela Portuguesa no Campeonato Paulista, conseguiu o objetivo, que foi não cair para a segunda divisão com a camisa da Portuguesa. 10 partidas no Campeonato Estadual, pelo que eu vi aqui, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência, mas ainda assim foi um jogador que foi como se fosse um 12º atleta. Jogou algumas partidas como titular e outras saindo ali com 50 minutos, 45 minutos de jogo. Enfim, teve um papel importante na Portuguesa nessa atual temporada. Então poderia ter um retorno dependendo do camisa 11, ele que passou pelo Remo lá em 2018, até que teve uma boa passagem. No total foram 14 jogos e 3 gols, e aí depois se mudou para o Londrina, teve uma boa passagem, e aí até parar no Cuiabá lá em 2020. Até acho que ele jogou bem pelo Cuiabá naquele ano, igual 30 jogos, 5 gols e 3 assistências. 2019 foi bem também, 39 jogos e 5 gols. Passou na Ferroviária de empréstimo em 2021 e ainda continuou mais 2 anos seguidos no Cuiabá, inclusive jogando a Série A e tudo mais. Foram aí nesse período 71 jogos, 6 gols e 4 assistências. E aí tem rodado nos últimos 1 ano e meio no interior do Campeonato Paulista, né? Passou no São Bernardo 15 jogos no ano passado no Campeonato Paulista, e a Série B pelo Novo Horizontino. Quase conseguiu acesso para a Série A. Foi uma peça que jogou algumas partidas, 24 jogos e 2 gols marcados, e agora pela Portuguesa 10 jogos disputados até aqui. Ele tem contrato, pelo que eu vi aqui, até o dia 6 de abril, então ele poderia ser registrado depois do campeonato. Quando o campeonato se encerrar, ele teria a janela para ser registrado tranquilamente. A Portuguesa já encerrou, né, sua participação no Campeonato Paulista, e certamente não é um jogador que iria ficar para a Série D, por exemplo, da Portuguesa, que vai disputar nessa atual temporada depois de quase 6 anos, né, sem divisão, algo nesse sentido. Vou deixar os números e o mapa de movimentação do Felipe Marques
no Campeonato Paulista, lá no site SofaScore, agora em 2024, uma nota média razoável, vai, 6,60 nesse campeonato. Jogou tanto pelo lado esquerdo como ponta esquerda e um ponta direita, 10 jogos do Campeonato Paulista. O SofaScore diz aqui que ele jogou 7 desses 10 como titular, então jogou muito mais, né, como titular do que reserva. Média de 56 minutos por jogo, então isso aí mostra, né, algumas ele entrando no decorrer da partida, 3 jogos, e outras ele saindo com 50 minutos, 10 no segundo tempo e tudo mais, já com cansaço. Nenhum gol e nenhuma assistência, mas ajudou a equipe, né, não tem como falar que ele fez uma temporada ruim, apesar de não ter, nesse início de ano, balançado as redes ou com uma assistência. E você, aceitaria essa volta do Felipe Marques? Acho que esse retorno poderia ser importante, até em cima daquela fala do Gustavo Morini, né? Você acha que o Felipe Marques para ponta e o Luiz, né, aí o atleta que vem se destacando no Campeonato Paulista, Luiz Daniel, seriam reforços de peso para agregar e quem sabe até serem titulares? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E agora eu quero falar sobre um ponta que eu acho que poderia ser um baita complemento de elenco, ou até mesmo para chegar e ser titular. Que o último aqui é em relação a um ponta direita, tá? Que é o Xandinho, camisa 7 do Nova Iguaçu, que caso você não esteja por dentro, o Nova Iguaçu eliminou, né, o Vasco e vem fazendo uma ótima temporada e agora chegando na final do Campeonato Estadual contra o Flamengo, valendo aí, né, a decisão do Carioca. E assim, o Xandinho é um jogador que não tem sido muito falado porque os principais destaques tem sido o Carlinhos, né, que é um camisa 9, que marcou 9 gols nessa temporada, e o Bill, que é um ponta esquerdo também, com muitas participações em gols nessa atual temporada, e ele tem 24 anos e o outro 27, respectivamente, e o Xandinho tem 26 anos. Eu acho que poderia ser uma ótima alternativa para o Remo, né, porque nessa atual temporada, pelo Nova Iguaçu, somou 13 jogos, 2 gols marcados e uma assistência, um desempenho até que interessante, né, 3 participações em gols em 13 jogos, tem ajudado tanto o Bill quanto o Carlinhos nessa criação de jogadas e inclusive uma assistência, né, sobre o próprio Carlinhos no campeonato estadual. Enfim, acho que poderia ser uma alternativa interessante, ele que já jogou por outros clubes do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista, né? São Bernardo no ano passado 15 jogos e também no Olaria, onde ele jogou 23 partidas, 9 gols e 5 assistências no ano passado, por isso que chamou a atenção. No Olaria ele jogou durante muitos anos, olha isso, 2017 a 2022, e assim, se você pensasse, né, 2022, né, ele estava ali com 24, 25 anos, jogava no Olaria, depois desse campeonato estadual, certamente, na minha opinião, ele vai conseguir um time interessante, né, para jogar no restante da temporada, até porque o Nova Iguaçu não vai ter calendário, então deve emprestar o jogador. Eu vou até pegar aqui os números dele nessa atual temporada lá no site do SofaScore, para mostrar isso aqui para vocês, né, lembrando que ele joga muito mais como um ponta direita mesmo, seria um jogador para agregar naquele setor. Eu acho que o Remo teria, na minha opinião, como uma das suas prioridades, um jogador por esse setor, né? Ele tem 1,70 m de altura, infelizmente não consegui ver aqui, né, em relação a mais detalhes de informações dele e tudo mais, mas de qualquer forma acho que é um atleta que poderia ajudar bastante no decorrer do ano. Quero saber se você concorda comigo ou discorda, o que tem a dizer a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Em relação ao gol dele, né, foi inclusive na semifinal, agora contra o Vasco da Gama, ele marcou o gol em empate 1 a 1 na ida, um gol muito importante, e na volta a vitória aí por 1 a 0 contra o Vasco, né, que garantiu essa decisão, e ele jogou também como titular nesses 2 jogos, então acho que pode ser uma alternativa interessante. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar outras sugestões de vídeos aqui para vocês, inclusive um atleta que teve passagens no Flamengo, que tem sido especulado para o gol. Quem será que é esse jogador? Vou deixar aqui para vocês. Além disso, outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final em relação ao Remo. E o link da The Players está aparecendo aqui, ó. Vai lá e comece hoje mesmo. O link está aqui para vocês. Valeu, galera!